tá? Então, que são aí, a RDC 166 já está contemplada dentro dessa bibliografia do certame, mas é uma RDC bem importante, que cai aí um número significativo de questões no conhecimento geral, e, sobretudo, é uma RDC que gera bastante dúvida. Então, por isso, a gente optou começar por ela. E aproveitando ela, a gente vai fazer o gancho com a IN 138, que também vai dar conta ali de falar de boas práticas de qualificação e validação. Então, são duas legislações que têm tudo a ver. E é como a gente sempre diz, o ideal é a gente sempre estudar tentando fazer correlações, porque dessa forma o conteúdo ele fica mais fácil e não necessariamente fica decoreba pela decoreba. Gente, só um instantinho. Eu acho que eu botei o robô para retornar, regressar aqui para a estação, mas eu acho que ele está com uma dificuldade. Pronto. Desculpa. Vamos lá. Então, a RDC 166 é a RDC que vai tratar aí sobre validação de métodos analíticos e vai dar conta aí de algumas outras coisas, né? Algumas outras providências. Essa resolução ela vai ser aplicável especificamente a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as suas fases de produção. E uma coisa bem importante que a gente precisa ressaltar é o fato também dela poder ser aplicável a métodos que são utilizados na fase de investigação, né, de ensaios clínicos, por exemplo, desde que a sua adequabilidade seja comprovada. Então, esse é um detalhe que eu gosto de ressaltar, porque acaba sendo aí uma coisa mais diferente e potencialmente aí, né, e tem, portanto, um potencial de ser cobrado aí por essa banca, tá? Os parâmetros de validação e seus respectivos critérios de aceitação devem ser definidos de acordo com a característica do analito, e aí, nesse caso, a gente precisa entender o analito como aquela substância dentro de uma matriz que é o meu alvo na análise, seja a minha análise qualitativa para identificação, seja a minha análise quantitativa para medir ali a concentração, a quantidade daquela substância dentro daquela matriz. E também não dependerá apenas da característica do analito, né? Mas também da natureza do método. Seja ele um método quali, seja ele um método quanti, seja ele um método para medir desempenho. Então, vocês devem saber, né? Já devem ter visto aí que nessa RDC existe até um anexo que vai dar conta aí de diferentes finalidades de um método, né? Que esse método pode ter, e a depender dessas finalidades, a gente vai ter parâmetros que vão ser necessários serem estudados e avaliados para garantir a validação desse método. Beleza? No caso aí de métodos analíticos aplicados a produtos sob investigação, né, utilizados em ensaios clínicos, como eu disse, eles vão ter que ter a sua adequabilidade demonstrada, né, conforme a aplicação em cada fase do desenvolvimento clínico. E aí, para isso, a gente pode, né, utilizar, por exemplo, uma abordagem alternativa, desde que essa abordagem seja tecnicamente respaldada em referências aí científicas reconhecidas. E também será admitida uma abordagem alternativa para validação de métodos analíticos aplicados a produtos biológicos, como, né, ensaios biológicos e imunobiológicos. E no caso de métodos microbiológicos, eles não estão contemplados no rol ali de métodos previstos e regulados pela 166. Então, a 166 é muito importante vocês terem isso muito claro, né? Ela vai dar conta de métodos analíticos, seja para o insumo farmacêutico, e aí o insumo eu estou falando do princípio ativo, mas eu também posso estar falando de um excipiente, tá? E tem, inclusive, isso lá na definição da legislação, né? Então, ela vai dar conta, né, de um método aplicado a um insumo farmacêutico, a um produto final, ou mesmo um medicamento em fase de investigação. E, no caso desse medicamento em fase de investigação, a gente pode usar abordagens alternativas para respaldar
essa validação. Agora, para métodos analíticos, né, aplicados a produtos biológicos e imunobiológicos, enfim, a gente também tem essa possibilidade de abordagem alternativa, ao contrário daqueles métodos que são microbiológicos. E aí, para esses métodos, a gente não vai usar essa legislação para poder regular, tá? E aí, normalmente, o que a gente vai fazer é uma abordagem baseada em compêndios oficiais, seja aí a Farmacopeia Brasileira ou outros reconhecidos internacionalmente. Tudo bem, gente? Tá claro aí qual é o objeto dessa legislação? E aí, assim, uma coisa que a gente não pode perder de vista são as definições. Aqui eu trago algumas que já caíram e outras que eu imagino, assim, ter potencial para cair, né? Porque a Vunesp gosta de repetir, mas é necessário também que a gente leia ali essas definições pensando na possibilidade de ter ali alguma questão com uma definição que ainda não foi cobrada. Nesse sentido, né, a gente tem ali destacado a caracterização de substância química. É o conjunto de ensaios que vai garantir de forma inequívoca a autenticidade e a qualidade da substância, no que se refere à identidade, à pureza, ao teor e à potência, devendo incluir dados obtidos a partir de técnicas aplicáveis à caracterização dessa substância. E aí, para isso, a gente vai poder usar uma série de técnicas, como a termogravimetria, a calorimetria diferencial exploratória, a espectroscopia do infravermelho, espectrometria de massas, enfim. Tá? Por que eu gosto de destacar essa questão da caracterização da substância química? Porque isso está intimamente relacionado com o conceito de substância química de referência, que uma delas pode ser a substância química caracterizada. Tá? Então, por isso é que eu falo aqui dessa caracterização da substância química, que é aí meio que o respaldo, né, o conjunto de ensaios que vão ser utilizados para, por exemplo, caracterizar, identificar uma substância química de referência do tipo caracterizada, tá? E a gente vai definir mais à frente ela, porque essa banca adora confundir aí substância química de referência farmacopeica, substância química caracterizada, substância química de trabalho, tá? Então, tudo isso a gente precisa ter muito bem separadinho aí em caixinhas. Corrida analítica é o conjunto de medições efetuadas em um grupo de amostras em intervalo de tempo pré-determinado, sobre as mesmas condições de repetibilidade, tais como método, analista, instrumentação, local e condições de utilização. Efeito matriz. Efeito dos componentes da matriz na resposta analítica. Então, é a influência de tudo aquilo que está ali dentro do meu medicamento, por exemplo, mas que não é o meu princípio ativo se eu estiver falando de desenvolver um método analítico para a quantificação do meu princípio ativo. Porque, por que eu estou falando especificamente agora do princípio ativo? Porque não necessariamente eu vou sempre querer desenvolver um método para avaliar apenas o princípio ativo. Né? A gente já tem aí a necessidade, inclusive ressaltada pela Anvisa em outras legislações que estão contempladas nesse certame também, de fazer essa caracterização não apenas para o princípio ativo, mas também para os produtos de degradação, para as impurezas. Então, eu posso ter também o desejo de verificar, né, a influência aí dessas impurezas dentro aí dessa matriz. Então, por isso que ele fala de forma bastante genérica e utiliza ali a palavrinha componente, né, efeito dos componentes da matriz na resposta analítica, e não se refere a qual resposta analítica necessariamente, né, porque pode ser uma resposta analítica do meu fármaco, princípio ativo, ou mesmo uma resposta analítica de um produto de degradação formado sob uma condição de estresse prevista lá na RDC, ou mesmo a questão ali de um recipiente que eu esteja querendo avaliar, tá? Pureza cromatográfica, ausência de interferência no sinal cromatográfico do analito. E vocês vão entender porque propositalmente eu estou trazendo aqui alguns conceitos, porque esses conceitos vão ser muito importantes
para quando a gente for trabalhar os parâmetros de validação, a gente entender por que a gente analisa aquele parâmetro daquela forma, tá? E aí tenham aí em mente, a pureza cromatográfica é a ausência de interferência no sinal cromatográfico do analito, do meu alvo ali da análise. Ensaio limite são ensaios que permitem verificar se a quantidade do analito está acima ou abaixo de um limite, né, de um nível previamente estabelecido, sem quantificar com exatidão. Então, não sei necessariamente quanto eu tenho ali do meu analito, do meu alvo, mas eu sei que é abaixo de 0,5, é acima de 0,5. Isso é muito comum, por exemplo, no controle de qualidade de alimentos, que tem ali algumas substâncias que você não pode ultrapassar alguns limites, né, para o consumo humano, por exemplo, e aí metais pesados, enfim, mas você não necessariamente precisa quantificar com exatidão. E aí, tendo isso em vista, a gente, né, já que a gente não precisa quantificar com exatidão, os parâmetros envolvidos e necessários para a validação de um método com a finalidade, né, de estimativa não exata da quantidade, né, um ensaio limite, vão ser completamente diferentes, por exemplo, de um método analítico desenvolvido para quantificação, né, que eu preciso saber lá no meu ensaio de potência, uniformidade de dose, exatamente quantos por cento eu tenho daquele fármaco, tá? Naquele pool de comprimidos lá que eu triturei para fazer o ensaio. Tá claro, gente? Matriz. Composição que mimetiza a amostra sem a presença do analito. E aí, mais uma vez, é importante a gente ressaltar que a gente está falando aqui de presença de analito numa forma genérica, porque, por exemplo, eu posso querer avaliar o efeito da matriz na influência de um produto de degradação, né? Em relação, se eu quiser determinar a quantidade desse produto de degradação, uma vez que ele esteja lá dentro dos limites, por exemplo, de qualificação. Lá da RDC, onde eu notifico, identifico e qualifico lá o meu produto de degradação potencial aí, com potencial perigoso, né? Carcinogênico ou de mutagenicidade. Então percebam que tudo se correlaciona, nada é isolado. A gente estuda separado, mas a gente tem que ser capaz de fazer essas conexões para poder facilitar a nossa vida. Então, matriz complexa é aquela que vai conter um número indefinido de substâncias não monitoradas que não podem ser obtidas sem a presença do analito. Isso é muito comum, essa questão da matriz complexa, quando a gente fala de insumo farmacêutico ativo de origem vegetal, né? Que é justamente essa matriz complexa que vai dar conta de caracterizar, né, esse fármaco como um IFAV, né, um insumo farmacêutico ativo de origem vegetal. E normalmente é essa matriz complexa que viabiliza uma sinergia e, consequentemente, uma atividade ali maior ou menor daquele ativo, no caso específico aí de muitos produtos naturais, tá? Então, assim, o que é importante aqui nessa definição? Ter em mente essa questão de um número indefinido, porque a VUNESP gosta de dizer que matriz complexa é um pool de 3 substâncias, é um pool de 5 substâncias. Não, é um número indefinido. Então, tenham aí essa maldade do número indefinido, que é algo que a banca gosta de brincar aí nas questões, tá? Insumo farmacêutico, qualquer substância que compõe a formulação de uma forma farmacêutica. E aí, como eu disse, eu posso ter o insumo, quando eu estou falando de insumo farmacêutico, eu estou falando tanto do princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo, aquele que tem a atividade curativa, profilática, né, a definição lá, até na RDC 658 vai ter, mas não só dele. Quando eu uso o insumo farmacêutico, eu também me refiro aos recipientes. Tudo aquilo que não é o fármaco, tudo aquilo que teoricamente não tem influência na atividade. Até porque, né, teoricamente, por que eu uso essa palavrinha? Hoje a gente já sabe lá da tecnologia farmacêutica que a gente utiliza aí
muitos recipientes com muitas propriedades para, inclusive, potencializar a atividade desse fármaco, aumentar a biodisponibilidade, né, com diversas finalidades aí. Então, no passado, acreditava-se que essas substâncias eram inertes e agora já se percebe que elas não são tão inertes e que, inclusive, influenciam bastante aí na questão da qualidade, segurança e eficácia do medicamento, tá? E aí a gente chega na definição de insumo farmacêutico ativo, que é quando, né, é um insumo farmacêutico que, quando administrado a um paciente, vai atuar como um componente ativo, podendo exercer atividade farmacológica ou efeito direto no diagnóstico, na cura, tratamento ou prevenção de uma doença, ou ainda afetar a estrutura e funcionamento do organismo humano. E aí, chegamos aqui numa parte que essa banca ama, que são essas definições de substância química de referência. Primeiro, substância química de referência, por si só, a SQR, gente, vai ser um termo genérico para designar qualquer dessas substâncias aqui. Seja a substância química de referência caracterizada, seja a substância química de referência farmacopeica, tá? Então, vai ser substâncias ou mistura de substâncias químicas ou biológicas com alto grau de pureza, cuidadosamente caracterizada para assegurar sua identidade, qualidade, teor e potência, incluindo a substância química de referência caracterizada e a substância química de referência farmacopeica. Beleza? Então, é o termo genérico para designar essas duas. Já a substância química de referência caracterizada, ela vai ser uma substância ou mistura de substâncias químicas ou biológicas em que a identidade, a qualidade, a pureza, o teor e a potência foram assegurados por meio de um processo de caracterização, que foi lá o primeiro conceito que a gente falou, quando a gente utiliza aí técnicas como a termogravimetria, calorimetria diferencial exploratória, espectroscopia, espectrofotometria, espectrometria de massas e outras aí, sejam elas primárias ou secundárias, para dar conta aí de desmistificar essa identidade e, sobretudo, também a pureza e o teor dessa substância. Tudo bem? No caso da substância química de referência farmacopeica, o buraco é mais embaixo. A caracterizada, normalmente a gente caracteriza contra uma substância química de referência farmacopeica. Então, por exemplo, eu posso, no meu laboratório, isolar uma substância, caracterizar por essas técnicas primárias e secundárias, né? Mas eu tenho que ter ali técnicas primárias envolvidas, como a espectrometria de massas, por exemplo, e contrapor esses dados com a literatura e também contra uma substância química de referência farmacopeica. Então, é como se eu fosse utilizar a substância química de referência farmacopeica para certificar a minha substância química de referência caracterizada. E aí, no caso da farmacopeica, ela vai ser uma substância ou mistura de substâncias químicas ou biológicas. E aí, químicas ou biológicas, gente, porque, como a gente viu, essa RDC também se aplica a produtos biológicos e imunobiológicos. Então, isso também pode ser uma pegadinha, tá? Não esquecer aí do biológico. Estabelecida e distribuída por compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa. E aí, nesse contexto, a gente tem vários laboratórios oficiais que vão fazer essa comercialização. Por exemplo, lá aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz, a gente tem o laboratório lá do INCQS, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, né, que fica ali dentro da Fiocruz, e ele comercializa essas substâncias químicas de referência farmacopeica. É um laboratório certificado, autorizado pela Anvisa, sofre inspeção ali de tempos em tempos, e aí pode comercializar essas substâncias. Tá? Normalmente, a gente na rotina vai usar sempre uma caracterizada, que a gente caracterizou contra uma farmacopeica, para economizar, porque esses padrões de referência farmacopeicos são caros, tá? E a substância química de trabalho é substância ou mistura de substâncias químicas ou biológicas utilizadas na rotina laboratorial, padronizada a partir de uma substância química de referência farmacopeica, ou, na ausência dessa, eu posso usar uma substância química de referência, Judite, de referência caracterizada, tá? Só um minuto, gente. Judite!
Olha, é difícil. Ou na ausência de uma substância química de referência farmacopeica, eu vou poder utilizar uma substância química de referência caracterizada, desde que ela, né, tenha ali seja rastreável, ok? Só que no contexto, apesar de eu ter a substância química de trabalho, o SQT, no contexto da RDC 166, eu nunca vou utilizar para validar método analítico. Eu posso utilizar essa substância química de trabalho para simular uma validação, estudar os parâmetros, né? Mas na hora do vamos ver, por exemplo, de eu validar um método e apresentar para a Anvisa, eu jamais vou poder utilizar uma substância química de trabalho. Normalmente a gente usa, né, entre quatro paredes ali, antes da gente compor o nosso dossiê, até para a gente não gastar ali nem a caracterizada nem a farmacopeica. Mas na hora de compor um dossiê de registro, né, que eu preciso ali comprovar que os meus métodos estão validados, eu vou usar ou a caracterizada ou a farmacopeica. Nunca a substância química de trabalho, tá? Então é muito importante vocês terem isso em mente, porque isso também é alvo aí da banca. E aí, né, o que é a validação analítica, que é o alvo aí o objeto dessa legislação? É a avaliação sistemática de um método por meio de ensaios experimentais, de modo a fornecer evidências que aquele método cumpre os objetivos dele, os objetivos pretendidos. Então, eu vou analisar diferentes parâmetros a fim de garantir para a Anvisa que o meu método, de fato, faz o que ele se propõe. Então, se eu estou desenvolvendo um método para quantificar captopril no meu comprimido, eu preciso provar que, de fato, o meu método tem essa competência. E como é que eu faço isso? Né? Eu vou precisar avaliar alguns parâmetros para validar, né? De modo que ao final eu tenha um método validado e comprove para a Anvisa que de fato o meu método cumpre ali o que ele pretende. Por outro lado, né, tem aí a revalidação, que é a repetição parcial ou total de uma validação de um método analítico, de forma a assegurar que ele continua cumprindo os requisitos estabelecidos, que ele continua funcionando, né, para aquele objetivo que eu estou utilizando. E aí, por que pode ser repetição parcial ou total? Porque a depender, né? Por exemplo, se eu estou falando, né, em que contexto eu posso ter uma revalidação? Por exemplo, quando eu vou transferir um método analítico. Então, vamos lá. No contexto da RDC 31, que vai dar conta lá de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo, eu tenho que fazer essas análises, por mais que eu faça no meu laboratório, para ter validade para a Anvisa, segundo a RDC 31, eu preciso fazer nas dependências de um laboratório REBLAS, um laboratório reconhecido pela Anvisa, certo? E para isso, eu posso contratar um laboratório para fazer os meus testes de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo e ele desenvolver do zero tudo em termos de metodologia para quantificar lá o quanto está dissolvido, né, em cada ponto da minha curva, analisar lá todos os parâmetros físico-químicos da equivalência farmacêutica, ou eu posso, para ficar mais barato, ter o meu método e fornecer o meu método, transferir o meu método para esse laboratório REBLAS. E aí, por exemplo, nesse caso, eu vou precisar fazer uma revalidação do método nas dependências daquele laboratório para o qual eu estou transferindo, né? E aí, nesse caso, uma validação parcial é suficiente. Eu não preciso validar o meu método completamente, fazer uma revalidação analisando todos os parâmetros. Eu posso analisar apenas alguns parâmetros e provar que, olha, de fato o método continua fazendo o que ele se propõe. Então, esse é um exemplo aí típico que tem tudo a ver aí com as coisas que a gente está estudando, que a revalidação vai ser aplicável, tá? A validação parcial, né? É a demonstração, por meio de alguns parâmetros de validação, que um método previamente validado tem características necessárias para a obtenção de resultados com a qualidade exigida, nas condições em que é praticado.
Então, meio que essa repetição parcial, o nome dela, nesse caso, é a validação parcial, que se aplica aí nesse contexto que eu acabei de falar para vocês da transferência de um método analítico. Outro contexto que, por exemplo, eu vou ter a necessidade de revalidar, e aí pode até exigir uma revalidação total. Quando eu tenho um processo e eu mudo um equipamento. E aí, por exemplo, se aquele, a depender do tipo de, se por exemplo, o equipamento que agora eu estou utilizando tem um princípio de funcionamento diferente do equipamento que eu utilizava, pode ser que seja necessário uma validação total do meu processo, tá? Por exemplo. E aí a gente não está falando especificamente de um método analítico, mas, por exemplo, de um processo, tá? E existe ainda a possibilidade de verificação do sistema, que é um procedimento realizado previamente a qualquer corrida analítica, a qualquer análise, para demonstrar que o sistema ele está apto, ele está funcionando para o uso pretendido. Então, eu vou verificar ali alguns parâmetros que vão ser definidos previamente. Durante, inclusive, a validação, eu defino quais vão ser esses parâmetros, normalmente são os parâmetros mais críticos, para ver se, bom, o meu sistema está respondendo, está tudo certo, então eu vou dar início aqui à minha análise do dia, seja ela de controle de qualidade, seja ela para qualquer finalidade. Tudo bem? E aí, nesse contexto, a VUNESP, lá em 2021, cobrou aqui uma questão. Então, assinale a alternativa correta em relação à validação dos métodos analíticos. A. Não será admitida a utilização de abordagens alternativas para a validação de métodos analíticos aplicados aos produtos biológicos, como ensaios biológicos e imunológicos? Isso é falso ou verdadeiro, baseado no que a gente falou até agora, gente? Falso. Falso, porque é justamente nesse contexto que eu vou utilizar uma abordagem alternativa, né? Ensaio limite é a operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características de um dado insumo ou produto de acordo com um método especificado. A definição de ensaio limite é isso, gente? Não. Não. Ensaio A limite, na parte acima e verdade, abaixo. pode falar. Ah, não, desculpa, era só para ver, só para complementar, que estaria acima ou abaixo, né? Exatamente. Na verdade, o meu método ele pode ser do tipo quantitativo, qualitativo ou do tipo, por exemplo, ensaio limite, em que eu não quantifico com exatidão, mas eu sei se está acima ou abaixo de um valor determinado como referência, tá? Revalidação do método analítico é a repetição parcial ou total da validação de um método analítico para assegurar que esse continua cumprindo com os requisitos estabelecidos. Tá tudo certinho, aparentemente, né? Eu marcaria a letra C. E vocês? Eu também. Mas vamos continuar lendo, tá? Porque a VUNESP adora fazer uma certa e uma mais certa, né? Então, assim, não deixem de ler tudo, apesar de, eu acho que essa daqui é a resposta. Letra D. Matriz complexa é aquela que contém até 3 substâncias não monitoradas, gente? Não, é um número indefinido, né? Isso a gente já comentou aqui. Validação analítica é o procedimento a ser realizado previamente a uma corrida analítica para demonstrar que o sistema está apto para o uso pretendido. Isso aqui é o quê? Essa definição. É a verificação, é o que a gente faz. Procedimento realizado previamente à corrida analítica é a verificação. Porque validação a gente não faz antes de toda a corrida analítica. A gente valida uma vez e vai ter ali no plano mestre de validação, previsto lá na IN 138, uma regularidade a depender do grau de criticidade desse método, do risco desse método, do contexto ali, né? A gente vai ter uma regularidade prevista nesse plano mestre de validação, que não é antes de cada corrida, porque validação é um troço que dá trabalho e demanda tempo, né? Antes de cada corrida, a gente faz uma verificação, tudo bem? Gabarito letra C. Alguma dúvida, gente? Outra questãozinha aqui, que ele traz aqui vários conceitos que já foram trabalhados em 2021, ainda sobre a RDC 166.
Revalidação de método analítico é a repetição parcial ou total da validação de um método analítico para assegurar que este continua cumprindo os requisitos estabelecidos. É isso, né? A gente acabou de ver. E ele repetiu no ano seguinte. Mas vamos ver o que está errado nas demais. Né? O gabarito aqui provavelmente. E, gente, a repetição parcial ou total da validação de um método analítico para assegurar que ele continua cumprindo os requisitos. É isso. Por que eu É botei essa gabarito? mesmo. Acho que a D ali seria a pureza do pico cromatográfico, não pureza cromatográfica. A D tá Exatamente. errada. Mas ele pede a correta. Eu que varei aqui. Isso aqui é. Acho Depois. que só o gabarito mesmo, acho que você colocou errado, porque é a letra A mesmo. Aqui com certeza é letra A, gente. E eu devo ter varado no gabarito, nessa de trás pra cá, copiei pra lá. Eu devo ter varado aqui só no gabarito. Mas vamos ver o que tá errado nas demais. Pra gente. É assim que a gente estuda. Substância química de referência farmacopeica é a substância ou mistura de substâncias químicas ou biológicas em que a identidade, qualidade, pureza, o teor e a potência tenham sido assegurados por um processo de caracterização? Não. Essa é quem? Substância química de referência caracterizada, né? Exatamente. Insumo farmacêutico é um insumo que, quando administrado a um paciente, atua como componente ativo? Não. Esse é quem? Insumo farmacêutico ativo, né? Atua como atividade, tem atividade farmacológica, efeito diagnóstico, curativo, tratamento, prevenção. Ele não, a definição de insumo farmacêutico ela é mais genérica. Pureza cromatográfica refere-se à homogeneidade espectral de um pico cromatográfico, sendo que os critérios para concluir se existe homogeneidade espectral e os parâmetros adotados para cálculo de pureza são definidos conforme previamente estabelecido para um software utilizado ou por meio de uma avaliação técnica científica embasada. Isso é Pureza de pico. pureza de pico, exatamente. Ele aqui, olha como ele é maldoso, porque a letra D dá para confundir, né? É claro que assim, a revalidação está muito na cara, né? Não tem ali o que questionar. Mas aqui, quem não leu bem vai ouvir o galo cantar. Parece que é isso, mas não é, E tá? pureza de pico, a pureza cromatográfica é bem pequenininho, né? A definição. Isso Aí aí. dá para. Exatamente, dá para ir por aí, tá? Matriz, composição é aquela que contém um número indefinido de substâncias não monitoradas, que não podem ser obtidas sem a presença do analito. Matriz composição, gente. Tipo, ele misturou tudo aí, né? Essa é matriz complexa, isso aqui. Não é matriz composição. A definição tá certa, que é a definição de matriz complexa quando a gente fala lá até como exemplo do insumo farmacêutico ativo de origem vegetal, mas não é matriz composição. Então tá errado por isso, tá? Gabarito letra A. E aí é por isso que a gente bate na tecla que legislação vai ser um estudo sempre de leitura na íntegra, não tem jeito. Porque senão vocês se deixam levar. Putz, eu ouvi isso, matriz com a matriz composição. Essa definição faz sentido, eu li isso, beleza, é isso. Mas não é, tá? O que deve ser validado de acordo com essa RDC? A validação, né? Primeiro, ela deve demonstrar que o método analítico produz resultados confiados e é adequado à finalidade que se destina, de forma documentada e mediante critérios objetivos. A utilização de método analítico não descrito em compêndio oficial, reconhecido pela Anvisa, vai ser um caso em que a gente vai ter que validar, conforme os parâmetros estabelecidos na resolução. E os métodos analíticos compendiais, que são aqueles previstos em farmacopeia brasileira, americana, enfim, eles vão ter que ter apenas a sua adequabilidade demonstrada para o uso pretendido. E para que a gente prove essa adequabilidade, a gente vai ter que fazer um estudo de validação parcial, ou seja, analisando alguns parâmetros a depender da finalidade desse método. Tudo bem? Então, compendiais, a gente vai ter que, não compendiais, a gente vai ter que validar. Aqueles que são compendiais, a gente só faz uma validação parcial.
E a validação parcial, ela deve avaliar pelo menos os parâmetros de precisão. O que é a precisão? É a capacidade do meu método me gerar resultados com valores, com resultados próximos entre eles, com baixo desvio padrão. Então, sempre que eu falar de precisão, eu tenho que pensar que o meu coeficiente de variação tem que ser baixo. A variação entre as minhas réplicas, que são aquelas corridas que eu faço sucessivas, análises que eu faço sucessivas ali de um ativo, por exemplo, ou de um medicamento, precisa me gerar, quando eu falo de uma quantificação de um ativo, valores de teor próximos entre eles, ok? E, além disso, na validação parcial, eu também vou ter que comprovar a exatidão. O que é a exatidão? É quando eu tenho resultados, agora não apenas próximos entre eles, com baixo desvio padrão e baixo coeficiente de variação, mas também quando eu tenho agora resultados próximos do previsto, da minha referência. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma análise de quantificação, eu vou ter lá uma concentração de uma análise de comprimidos de captopril, determinação de teor. Eu vou ter como referência ali uma substância química farmacopeica ou caracterizada numa concentração conhecida, né? E vou fazer uma curva ali com diferentes concentrações dessa solução, contendo ali o captopril, a substância química de referência captopril, e vou dosar o meu fármaco, né, a depender aí do método, normalmente cromatográfico, associado a uma espectrofotometria, contra essa curva. E aí o que eu espero, por exemplo, que se eu tiver uma concentração X, ele me dê um resultado Y lá de absorbância, tá? Falando assim, bem simples. Então, essa é a minha referência, né? Que o meu comprimido tem que ter, sei lá, 98%. Se eu obtiver réplicas com resultados próximos a essa referência, eu sou exata. E, além disso, elas forem resultados com baixo coeficiente de variação, eu sou precisa. Então, a precisão é a proximidade entre os dados e a exatidão é a proximidade de uma referência, é o que eu espero, tá? E a seletividade, que é a capacidade de detectar o meu analito, o alvo da minha análise, de forma inequívoca. Mesmo na presença de alguma outra coisa muito semelhante, o meu método é capaz de diferenciar e saber, né, de forma muito específica, que aquele é o meu fármaco e quantificar ali com exatidão. Tá? Então, são aí os parâmetros na validação parcial que, pelo menos, ali eu vou ter que contemplar. Agora, no caso de métodos analíticos que forem compendiais e que sejam destinados à quantificação de impurezas, além da precisão, da exatidão e da seletividade, eu vou ter que incluir o limite de quantificação. E isso eu não preciso decorar, gente. Isso é muito raciocínio. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de impureza, a gente está falando de concentrações muito pequenas. Então, imagina, por que numa validação parcial, além de eu ver precisão, exatidão e seletividade, quando eu quiser detectar a impureza, eu vou ter que avaliar limite de quantificação. Porque pode ser que essa impureza esteja abaixo do meu limite de quantificação. E aí eu não consiga ver, quantificar, não porque ela não exista, mas porque, na verdade, eu desconheço o meu limite de quantificação e ela está abaixo dele. Então, daí a gente tem a necessidade, sempre que esse método for destinado à quantificação de impurezas, de avaliar também, se ele for compendial, o limite de quantificação. Tá claro? Não precisa decorar. Entenderam o raciocínio? Não dá para eu ler, gente. O que vocês falaram aí? Eu só escutei o barulhinho. Deu para entender? Sim, Gabi, É a tudo chamada certo. que acaba em 15 minutos. Beleza. Falaram dois ao mesmo tempo. Um entendeu e você, Lívia? É a chamada que vai acabar em 15 minutos. Ah, tá. Essa que foi a notificação. Beleza. Eu vou só terminar aqui daqui a pouquinho e a gente faz mais uma. No caso do ensaio limite, né, que é aquele ensaio que eu não determino com precisão, eu vou ter que incluir parâmetros como a seletividade e o limite de detecção.
Por quê? Aqui eu não estou quantificando. Então, aqui eu só quero, tipo, é sim ou não, tá? Acima ou abaixo. Então, daí a necessidade de eu incluir o limite de detecção, tá? Que é o mínimo ali que é detectável, mas não necessariamente quantificável. E normalmente esse limite de detecção, né, ele pode estar até abaixo do limite de quantificação, porque nele eu não preciso quantificar, ok? Uma revalidação de método analítico pode considerar as seguintes circunstâncias, né? Então, quais são as circunstâncias que eu vou revalidar? Quando eu tiver uma alteração de síntese e obtenção do meu insumo farmacêutico ativo, quando eu tiver uma alteração na composição do meu produto, alterações no método analítico, outras alterações que possam impactar de forma significativa aí o meu método validado. E aí a gente, pensando nos parâmetros que a gente vai ter que analisar a depender da natureza do método, a RDC traz esse anexo que a gente precisa decorar, tá? Então, assim, mas é decoreba, mas é mais ou menos decoreba, porque olha só, é só a gente entender a finalidade de cada método. Então, vamos lá. Um método de identificação, qual é a finalidade dele? Dizer se o cara é o cara. Quem é que diz, qual é o parâmetro que diz que o cara é o cara? A seletividade, que é aquele parâmetro que de forma inequívoca, sem engano nenhum, vai distinguir o meu fármaco no meio daquele pool de substâncias se o meu objetivo for quantificar o meu fármaco. For analisar o meu fármaco, né? Identificar o meu fármaco. Agora, todo o resto não me interessa quando eu falo de análise de identificação. Eu só preciso garantir ali um parâmetro, a seletividade. Então, se eu estiver desenvolvendo um método para identificar presença ou ausência, eu vou estudar a seletividade, que é o que me garante que o fulano foi identificado ali no meio daquela bagunça toda. Tudo bem? Agora, no caso aí de testes de impureza, eu tenho de duas naturezas. Ele pode ser do tipo quantitativo ou ensaio limite. Quando eu falo de qualquer coisa quantitativa, gente, a gente vai analisar todos os parâmetros, praticamente. O único que a gente não vai precisar analisar é o limite de detecção, porque, na verdade, o meu objetivo é saber o menor valor que é quantificável, porque a impureza normalmente está numa concentração muito pequenininha e ela precisa ser quantificável porque eu estou querendo desenvolver um teste para impurezas quantitativo. Então, eu vou ter que avaliar todos os parâmetros, com exceção do limite de detecção, porque não me interessa detectar a substância, mas essa concentração está abaixo do meu limite de quantificação e eu não vou conseguir quantificar. Então, assim, o mínimo que eu preciso é garantir que ela esteja ali no meu limite de quantificação. Tá claro? Então, eu vou analisar todos os parâmetros, com exceção do limite de detecção. Por outro lado, se eu estou falando de um teste de impureza de ensaio limite, eu só estou falando de presença ou ausência. E aí, como eu vou ter que quando eu falo de presença ou ausência, sempre vou pensar na questão da seletividade, tá? Para dizer se o cara tá ali ou não. Só que no caso de impurezas, como ela tá numa concentração bem pequenininha, eu preciso conhecer o limite de detecção, que é diferente do raciocínio e da identificação de um fármaco que está ali em grande quantidade. Aí eu vou estar muito afastado desse limite de detecção. Por isso que no caso do ensaio de identificação, para o meu fármaco, por exemplo, eu não vou precisar me preocupar com ele, eu só me preocupo com a seletividade. Agora, para teste de impureza, o buraco é mais embaixo, porque ela normalmente está numa concentração bem pequenininha. Então, eu preciso conhecer esse limite, esse mínimo que é detectável, que me gera um sinal ali naquele método. Além, é claro, da seletividade, que é quem vai me dizer tem ou não tem o cara ali. Tudo bem? E, finalmente, os de doseamento, que aí vão entrar aí os de dissolução, uniformidade de dose, potência, né, que é o teor ali. Para esses, normalmente, tudo é quantificação. Então, é o mesmo raciocínio do teste de impureza quantitativo. Agora, a única diferença, né? Vou ter que estudar todos os parâmetros, a única diferença ali, eu não preciso me preocupar com limite de quantificação e limite de detecção,
porque com certeza as substâncias que eu estou buscando fazer, o doseamento numa dissolução, a uniformidade de conteúdo e estabelecer a potência, é do que está em maior quantidade, né? É do meu fármaco ali, que é o meu grande astro ali dentro da minha formulação. Não está em maior quantidade em relação aos recipientes, mas está numa concentração muito maior quando eu comparo, por exemplo, com uma impureza. Deu para sacar, gente? E tá vendo como a gente não precisa decorar? A gente consegue entender. E mais ainda, isso vai ficar mais claro quando a gente aqui tratar cada parâmetro de validação. Tudo bem? Eu vou Tudo certo. fazer. Querem alguém falando alguma coisa? Eu vou fazer. Ainda tem 9 minutos. Acho que dá pra gente fazer essa questãozinha aqui. E aí eu faço uma nova chamada, tá? Estão vendo aí minha tela, né? Em 2022 caiu justamente essa questão do tipo de ensaio, da finalidade do ensaio e a questão da validação aí. Só que aqui ele fala de categoria, né? Que não é nessa RDC que ele traz as categorias. Mas vamos ver essa questão. Os ensaios submetidos à validação parcial de métodos analíticos são classificados em categorias segundo sua finalidade. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o tipo de ensaio à sua categoria. Essa daqui é de uma outra RDC que a gente vai estudar mais para frente. Eu achei que ela estivesse trazendo a questão do ensaio e quais os parâmetros são avaliados, mas eu acho que tem uma mais lá na frente assim. Então, eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta com um novo link. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Ai, tô fazendo besteira. Tá dando para entender aí? Deixa eu criar já aqui um link para mandar para vocês. Beleza, sem dúvidas. E assim, eu acho essa RDC tão bacana porque ela tem poucas coisas decoreba. Tem umas decorebinhas, mas é muita coisa de entendimento, que se você de fato entende ali os conceitos dos parâmetros, né, a finalidade, as coisas começam a se conectar e fazer mais sentido e você não precisa decorar tanta coisa. Tá abrindo aqui, gente. Uhum. Gente, vou desligar aqui e tô mandando lá. Até já. Judite.
Ué, não mandei não, gente. A internet aqui de casa tá muito ruim. Cara, amigo, minha internet tá muito ruim. Tô tentando mandar o link pra eles. Essa manutenção foi o ó do Borogodó. A internet tá péssima. Gente, minha internet tá péssima. 3 horas pra ir o link pra vocês. Deixa eu permitir aqui o povo. Compartilhar a tela inteira. Acho que somos... Ah, tem mais um aqui para permitir. Acho que fechou. Peraí. Permitir. Pronto, acho que permiti todo mundo. Não, tem mais um convidado aqui. Foi. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar. No caso aí da transferência de métodos entre laboratórios, o que essa RDC vai falar? No caso da transferência de métodos entre laboratórios, esse será considerado validado desde que seja realizado um estudo de validação parcial, que aí foi o que eu falei para vocês, né? E aí a gente tem que pensar em qual é a finalidade desse método, porque
Porque se a gente pensar em impurezas, a gente tem que incluir o limite de quantificação, né? E se a gente pensar em ensaio-limite, a gente incluir o limite de detecção. Um estudo de validação parcial nas dependências do laboratório receptor. A transferência do método entre laboratórios com o mesmo sistema de gerenciamento da qualidade poderá ser realizada por meio de um estudo de validação parcial ou avaliação da reprodutibilidade, que vocês vão ver que é um dos parâmetros que a gente utiliza para justamente avaliar como se comporta esse método na dependência de em outras dependências, né? Agora, precisa estar todo mundo sob o mesmo sistema de gerenciamento da qualidade. Outra abordagem que vai poder ser feita, mediante justificativa, é uma análise do risco, né? Que aí o buraco é meio complexo, assim, é meio buraco negro, porque isso depende muito da complexidade do produto, do método, né? Do impacto também. Então, assim, não é trivial fazer essa questão aí de um relatório para respaldar essa análise de risco, tá? Então, normalmente o que se faz mesmo é uma validação parcial ou mesmo essa avaliação da reprodutibilidade, se estiver ali dentro do mesmo sistema de gerenciamento da qualidade. A documentação de transferência do método deve ser apresentada contendo a cópia do relatório de validação do método transferido, como prova que foi originalmente validado em conformidade com as normas da Anvisa. E no caso de transferência de métodos já aprovados pela Anvisa, deverá ser enviada uma cópia do relatório de validação aprovado ou a indicação do número de expediente da petição. Em relação ao relatório de validação, né, os documentos da validação e da validação parcial apresentados devem descrever os procedimentos, os parâmetros analíticos, os critérios de aceitação e os resultados com detalhamento suficiente para possibilitar a sua reprodução e, quando aplicável, a sua avaliação estatística. No caso, especificamente, né, no relatório de validação, quando a gente tiver ali o parâmetro de seletividade, a gente vai ter que submeter os dados brutos também, tá? Nesse relatório. Para os demais parâmetros, esses dados brutos, eles ficam disponíveis na empresa caso a Anvisa queira fazer uma avaliação, né? Caso a Anvisa solicite. Mas não vai compor o relatório que é enviado aí como dossiê para a Anvisa, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a banca pode pegar nesse ponto, que é para seletividade, a gente vai botar os dados brutos. No caso dos demais parâmetros, esses dados brutos ficam disponibilizados na empresa e só vão ser apresentados se a Anvisa solicitar. Substância química de referência, né? Como a gente já falou, a definição dela ela pode ser uma substância química de referência caracterizada ou farmacopeica. No caso da substância química de referência caracterizada, a gente vai ter que ter ali um relatório conclusivo, né, por lote, contendo ali os dados brutos e as razões que a gente escolheu cada técnica para poder fazer a caracterização dessa substância de referência caracterizada. E a Anvisa ela pode requerer uma amostra para avaliação dela, tá? Então, percebam que assim, quando a gente trabalha com a substância química de referência caracterizada, apesar dela ser mais barata, ter uma série de benefícios, não é simples, porque a gente precisa realmente comprovar que ela foi caracterizada aí segundo técnicas confiáveis e que de fato é aquela substância que a gente acredita ser. E foi aí caracterizada contra uma farmacopeica, tá? No caso da substância química de trabalho, no contexto dessa RDC, como eu havia dito, ela não é admitida para fins de validação de método analítico. Então, tá lá a definição dela, mas ela não vai ser admitida para validação de método analítico. E aí, finalmente, a gente chega aos parâmetros de validação, né? Que a gente vai passar aqui por cada um deles e entender como a gente analisa esses métodos de validação aí para a gente conseguir chegar aí ao final da validação. E aí, normalmente, né, a gente vai avaliar esses parâmetros para aqueles métodos que não são compendiais, né? E aí, quais são os parâmetros? A seletividade, a faixa de trabalho, linearidade, efeito matriz, limite de detecção, de quantificação, a precisão, exatidão e robustez.
E de acordo com a classificação do teste, segundo a sua finalidade, que é o anexo que a gente já discutiu, a gente vai analisar ou todos os parâmetros, ou quase todos, ou um deles, ou só 2 deles. Tudo bem? E aí tá aqui a tabelinha só para vocês relembrarem. Então, vamos falar do primeiro parâmetro, que é a seletividade, que é quase que assim o parâmetro mandatório que vai aparecer aí em todos os contextos, independente da finalidade do método. Então, a seletividade do método analítico, ela vai ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse de forma inequívoca na presença de componentes que podem estar presentes na amostra, como as impurezas, os produtos de degradação, os diluentes, né, os excipientes, e componentes da matriz, se a gente estiver falando aí de um IFAV, de uma matriz complexa. Nos métodos de identificação, a seletividade ela vai ser demonstrada por meio da obtenção de resultado positivo para a amostra que contém o analito e resultado negativo para amostras onde o analito não está presente, tá? Então, a gente vai fazer ensaios do analito na presença de impurezas, do analito na presença de produtos de degradação, do analito na presença dos recipientes e de outros componentes da matriz. E o meu método, independente aí de estar juntamente com esses outros constituintes, vai ter que resultar ali num resultado positivo para a minha amostra ali do analito, tá? Para métodos quantitativos e ensaio limite, que é semi-quantitativo, a seletividade ela vai ser demonstrada por meio da comprovação de que a resposta analítica se dá exclusivamente pelo analito. Por quê? Por exemplo, se eu estou falando de um método cromatográfico, o que eu vou ver? Um pico cromatográfico. A área desse pico, normalmente, a depender do detector, claro, ela vai ter uma relação com a concentração. Por que eu digo a depender do detector? Porque na espectrofotometria, que é mais comum, né, da gente acoplar aí com HPLC, que é a cromatografia líquida, que é muito utilizada no contexto de análise de medicamentos, né, a espectrometria, a cromatografia líquida acoplada a um detector DAD, que é o arranjo de iodo, que vai ser, né, um espectrofotômetro que detecta ali numa faixa ampla de comprimentos de onda. Normalmente, o sinal ele é diretamente proporcional à concentração da amostra. Claro que, né, não dá para ser diretamente proporcional, porque a gente tem a questão da absortividade molar, que é um parâmetro intrínseco de cada substância. A gente tem que lembrar da lei de Lambert-Beer, né? Que a absortividade molar, o epsilon, ele é um parâmetro que está muito ligado à característica de grupos cromóforos presentes numa substância que são capazes de absorver essa energia, né, essa luz, e me gerar ali uma detecção que vai culminar num sinal cromatográfico. Então, essa resposta, ela tem relação com a minha concentração, mas no caso específico aí que eu estou dando, de exemplo, vai ter muito a ver também com a característica da substância analisada por conta dessa questão da absortividade molar. Mas, fato é que no contexto da seletividade, o que eu preciso garantir? Que esse sinal que eu vejo lá no meu cromatograma e que eu vou utilizar para quantificar essa área desse pico, ele seja exclusivamente do meu analito, não seja relativo a nenhum outro componente dessa matriz, tá? E para demonstrar a ausência dessa interferência, por exemplo, no caso dos produtos de degradação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que expor o meu medicamento a condições de degradação em ampla faixa de pH, oxidação, calor e luz, para que sejam formados os produtos de degradação e eu consiga analisar o meu fármaco na presença desses produtos de degradação. Pode ser que eu já tenha produtos de degradação caracterizados e, inclusive, disponíveis padrões farmacopeicos desses produtos de degradação. E aí eu posso comprar e, inclusive, contaminar ali com o meu fármaco para fazer essa análise de seletividade, tá? Mas não vão ser todos os produtos que eu vou ter disponíveis comercialmente aí para fazer uma análise desse tipo. Então, em alguns casos, eu vou ter que submeter a minha própria matriz a essas condições de estresse para poder gerar esses produtos.
E aí eu fazer a minha análise, por exemplo, cromatográfica, e verificar se o meu sinal é, de fato, apenas a resposta do meu fármaco em questão. Agora, ficam isentos, né? Produtos para os quais já foi demonstrada adequada resolução, que estabelece parâmetros de notificação, identificação e qualificação do produto de degradação, ou seja, eu não vou precisar demonstrar essa questão da seletividade, essa interferência dos produtos de degradação, para aqueles que já estão contemplados lá na RDC 53. Porque lá, a depender, né, do limite e da característica desse produto de degradação e do grau de criticidade que esse produto de degradação apresente para o meu público ali, né, que vai utilizar o medicamento, eu vou ter a necessidade de notificar apenas aquele produto, ou mesmo identificar, dizer quem ele é, ou mesmo, além de dizer quem ele é, em que quantidade ele está, e a questão da avaliação do perfil de toxicidade, lá nos critérios da RDC 53. No caso de métodos de desempenho, eu também não tenho a necessidade de demonstrar essa questão da interferência ou não dos produtos de degradação, porque os métodos de desempenho são normalmente perfil de dissolução, métodos de dissolução, aqueles métodos que estão associados ali ao meu ativo e são previstos ali na farmacopeia, né? E métodos não cromatográficos, eu também não vou ter essa necessidade. E aí, eu trouxe um exemplo aqui. Na cromatografia, deve ter a comprovação da pureza de pico, que é justamente o que vai me garantir ali essa questão da seletividade, que aquele sinal responde apenas ao meu analito. Então, por exemplo, se a gente pensar num cromatograma, numa análise, né, o que eu teria um cromatograma como esse aqui para o meu medicamento sem o meu ativo, se o objetivo do meu método for a quantificação do meu ativo, por exemplo. E aí ele não me gera sinal nenhum, seria o meu placebo, né? Que eu tenho ali toda a matriz do meu medicamento menos o princípio ativo. E por outro lado, quando eu tenho ali o medicamento, eu tenho um sinal ali que é consequente da presença do meu princípio ativo. Então, dessa forma, eu consegui garantir aqui a seletividade para a quantificação do meu princípio ativo aí em questão. E aí, né, como é que eu tenho certeza ainda qual avaliação, além de visualmente, né, aqui está muito claro, qual a garantia que eu ainda posso ter em relação a que esse sinal é de fato do meu analito e não de outro componente da minha amostra. Eu posso fazer agora uma análise lá no software em relação à pureza de pico cromatográfico, que é disponível no programa, e aí ele me dá um gráfico desse tipo aqui, tá? E aí a gente consegue observar o quê? A linha em verde aqui, ela tá abaixo do meu threshold, que a gente chama, né, do meu mínimo detectável, que é a linha azul aqui. E o que significa que não há outro componente que não o meu analito. Esse daqui é o sinal do meu analito, né? Quando a gente analisa esse pico aqui, é isso aqui que a gente vê nessa análise de pureza. E por outro lado, né, quando a gente bota aqui e pede para o programa analisar o placebo, a gente vê uma linha aqui abaixo lá do limite de detecção do método, abaixo da linha ali do meu threshold, ou seja, garantindo que de fato aqui eu não tenho nenhum sinal, que eu poderia ter no meu placebo, nessa região do meu ativo, um sinal bem pequenininho que eu não estivesse vendo, mas que agora, através dessa análise aí do software, eu consigo de fato perceber que não existe sinal, né? E garantir que de fato esse pico é referente apenas ao ativo da minha amostra. Então eu tenho uma pureza de pico superior a 0,99. Tá claro, gente? Porque assim, na RDC ele fala muito, mas é meio abstrato. Então eu tô tentando aqui mostrar para vocês na prática como seria isso, trazendo aqui exemplos e tentando explicar assim, passo a passo de como é feita a análise,
Tá claro? Gente, vocês estão por aí? Sim, sim. Beleza. E aí, por exemplo, se a gente fosse ver a seletividade para impurezas, né, para um método aí desenvolvido para impureza e produtos de degradação não disponíveis. Como eu disse, a gente teria que submeter a nossa amostra a condições de temperatura, exposição da luz, hidrólise ácida, alcalina e oxidação, e comparar os resultados obtidos com as amostras degradadas e não degradadas. Né? E aí, por exemplo, eu ia fazer uma análise do meu medicamento sem degradação nenhuma, sem ser exposto a nenhuma dessas condições, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a solução, a contaminação de uma solução padrão com o meu produto de degradação. Primeiro eu faria, aqui eu fiz só a análise do meu ativo, né? Do meu medicamento com ativo. Deu um sinal nessa região. Aí eu fui lá e contaminei com um produto de degradação, porque eu tinha ele comercialmente disponível. E aí me gerou um sinal agora aqui menor nessa outra região. Aí eu peguei a minha amostra do medicamento e submeti a condições agora, diferentes condições de estresse. E aí o que eu vejo? Que esse sinal aqui, que é o meu produto de degradação, que eu comprei comercialmente, ele foi aumentando, percebe? Em alguns casos ele diminuiu, por exemplo, aqui na exposição à temperatura, a 100 graus Celsius, mas na exposição com a solução ácida e o peróxido de hidrogênio houve um aumento. Né? Então, eu consigo perceber que o meu método, ele responde de maneiras, a depender ali do que eu exponha, né? De eu ter mais ou menos quantidade, o meu método está respondendo para essa impureza. Então, significa que o meu método tem seletividade para detectar e quantificar aí essa impureza, tá? Deu para captar a ideia? Porque o meu método está sendo capaz de detectar em diferentes concentrações e, inclusive, me mostrar que, em algumas condições de estresse, esse produto é mais formado. Ok? E aí, gente, é assim, como, né, para a gente não esquecer, como que a gente vai avaliar a seletividade? É comparar dados da matriz isenta da substância-alvo com a matriz adicionada com o padrão, né? E aí, a gente, para isso, a gente utiliza o que a gente chama de adição padrão, né? Porque aqui, por exemplo, eu batizei a minha amostra com um produto de degradação. Eu fiz uma adição padrão. Eu peguei um padrão conhecido de um produto de degradação, adicionei na minha amostra para poder entender quem aqui era, né, nesses outros cromatogramas, o que estava sendo formado, né? Quem era essa substância aqui. E aí consegui caracterizar que, na verdade, isso aqui não era o meu ativo, mas sim o meu produto de degradação, uma vez que caíram ali na mesma região, né? Uma vez que aumentou quando eu submeti a essa condição de estresse, enfim. Né? Eu vou utilizar ali várias técnicas também para concluir isso. Aqui eu estou só trazendo de maneira mais ilustrativa, tá? E aí, a partir também da análise dos espectros, usos de padrões, detectores modernos, tudo isso vai me viabilizar entender ali se o meu método é seletivo ou não. E aí, nesse contexto, em 2023, caiu ali uma alternativa em relação à seletividade. Então, para métodos qualitativos, a seletividade deve ser demonstrada por meio da comprovação que a resposta analítica se deve exclusivamente ao analito, sem interferência do diluente, da matriz, de impurezas e de produtos de degradação. Tá certo, gente? Não. Esse seria métodos quantitativos. Exatamente. Para atingir o nível necessário de seletividade, deve-se combinar ao menos 3 métodos analíticos de identificação. Não, a legislação não vai fazer nenhuma exigência para você combinar métodos. A Anvisa não vai te exigir a combinação de 2, 3 métodos. O que ela vai te exigir é
interpretação coerente dos resultados. Seja e aí, para isso, você pode utilizar 1, 2, 5, 10 métodos, depende da complexidade da sua matriz, né? Do que você quer avaliar, do seu objetivo, enfim. Para demonstrar a seletividade dos métodos de identificação, os ensaios devem ser aplicados a substâncias estruturalmente diferentes ao analito, sendo o critério de aceitação a obtenção de resultado negativo. E aí? Os ensaios devem ser aplicados a substâncias estruturalmente diferentes ao analito, sendo o critério de aceitação a obtenção de resultado negativo. Na verdade, gente, isso aqui está quase certo. Porque a gente precisa demonstrar para métodos para método quantitativo, a seletividade vai ser por meio da comprovação da questão da resposta analítica, se dever exclusivamente ao analito e não a diluente, produto de degradação, impureza ou outros, né? Ou algum componente da matriz. Quando a gente fala de método de identificação, a gente precisa garantir que esses ensaios vão ser realizados para atestar seletividade com substâncias estruturalmente parecidas, entendeu? E mesmo assim, o meu método ser capaz de identificar o meu analito, ok? E aí, o que eu espero? Que ele dê resultado negativo para essas substâncias estruturalmente semelhantes ao meu analito. Deu para entender o erro? Então, os ensaios vão ser aplicados a substâncias estruturalmente semelhantes ao analito. E o critério de aceitação é a obtenção de resultado negativo. Porque a ideia é eu tentar confundir o meu método para ver se de fato ele é seletivo ou não. No que tange um método com a finalidade de identificação. Tá claro? Sim. Beleza. A seletividade do método analítico deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse inequivocamente na presença de componentes que podem estar presentes na amostra, como impurezas, diluentes e componentes da matriz. Certinho. Para o estabelecimento da seletividade, deve-se utilizar no mínimo 5 concentrações diferentes? Não, isso aqui tem a ver com determinação da faixa de trabalho. Que a gente vai usar 5 níveis de concentração para poder estabelecer linearidade, tá? E aí, por conseguinte, a gente vai também ter que ter a faixa de trabalho dentro dessa faixa linear que a gente determinou com 5 níveis de concentração do analito de interesse. Então, resposta letra D. Faixa de trabalho. A faixa de trabalho ela vai ser estabelecida a partir dos estudos de linearidade, juntamente com os resultados de precisão e exatidão, sendo dependente da aplicação pretendida. Então, a faixa de trabalho ela é muito relacionada à aplicação do método pretendido. Então, vamos aqui decorar isso. No caso de análises com a finalidade de determinação do teor, a faixa de trabalho vai estar entre 80% e 120%. Tá? São os limites do teor do analito, né? Vão estar contidos aí dentro do intervalo de linearidade, de 80% a 120%. No caso da uniformidade de conteúdo, essa faixa é um pouco mais larga. Porque se a gente pensar, o contexto da uniformidade de conteúdo, a gente pega 20 comprimidos, faz um pool, macera e vai dosar. Um pool de comprimidos. Então, a variabilidade, a possibilidade de variar é maior do que quando, por exemplo, eu estou falando de um ensaio de teor, que eu estou dosando uma unidade por unidade. Por isso, a faixa é mais estreita. Já na uniformidade de conteúdo, eu pego vários comprimidos, trituro, extraio e doso por um método. A faixa de possibilidade de teor ela vai ser mais ampla, entre 70% e 130%. E, portanto, a faixa de trabalho tem que estar ali contemplando esse resultado esperado, né? Essa variação esperada. No caso do teste de dissolução, eu vou ter de menos 20% da menor concentração esperada a mais 20% da maior concentração esperada do ensaio de perfil de dissolução, né? Então, o teste de dissolução... Qual a diferença do ensaio de perfil para o teste de dissolução?
O perfil de dissolução eu normalmente vou fazer no contexto da 31 para testar equivalência farmacêutica, né? Um dos ensaios lá que eu faço. Então, eu faço um ensaio in vitro que simula um teste de biodisponibilidade relativa, que seria em vivo, coleta de sangue, administra fármaco, coleta várias alíquotas em diferentes tempos e faz o doseamento no sangue, que é muito mais complexo, voluntário, blá blá blá, para que eu não precise fazer isso no contexto de genérico similar ou alterações menores previstas na RDC 73. A RDC 31 me respalda para que eu consiga fazer só um perfil de dissolução comparativo. E aí eu vou fazer o perfil de dissolução do meu fármaco referência contra um fármaco que eu quero registrar como genérico ou similar, por exemplo. E aí são vários. A gente vai para um dissolutor, vai fazer diferentes tempos de coleta e dosar em diferentes tempos esse fármaco para construir a curva. Agora, o teste de dissolução é aquele para controle de qualidade da farmacopeia, que normalmente é um ponto só. Lá, se eu estou falando de um comprimido de liberação imediata, eu espero ter um comprimido simples de liberação imediata de um fármaco, né, com uma solubilidade boa. Eu espero ter 80% em 30 minutos. Né? Se ele for muito solúvel, esse 30 passa a ser 15, né? Depende ali do fármaco. Mas o teste de dissolução é um ponto só. E aí aqui, para a gente estabelecer a faixa de trabalho desse teste, a faixa que ele pode variar, a gente sempre vai considerar, então, a curva de dissolução, sendo o limite menor dessa faixa de trabalho menos 20% da menor concentração dessa curva, do meu perfil, e mais 20% da maior concentração dessa curva do meu perfil de dissolução. Tudo bem? Agora, determinação de impureza. Determinação de impureza, gente, quantificação, eu vou sempre considerar o meu limite de quantificação do método, que é o menor valor onde eu tenho ainda algo quantificável, até 120% no limite da especificação de cada impureza individual. Tá? E para determinação de impureza e do insumo farmacêutico ativo ao mesmo tempo, eu vou considerar o limite de quantificação agora até 120% da concentração do meu insumo farmacêutico ativo. Porque 120% da concentração da impureza individual certamente vai ser menor do que 120% da concentração do meu ativo. Então, eu ampliando essa faixa, certamente eu consigo ver as impurezas também. Ok? Ficou claro? E aí, acho que dá pra gente raciocinar e não ficar tanto a decoreba pela decoreba. Beleza? E aí caiu lá em 2021. Né, em relação à faixa de trabalho usadas em métodos analíticos. Para a uniformidade de conteúdo, é de 80% a 120%? Não. 80% a 120% é para teor, é uma faixa mais estreita. Para teor, é de 80% a 120%? Sim, esse é o gabarito, acabei de falar. Para teste de dissolução, é menos 10%? Não, é menos 20% da menor concentração do meu perfil a mais 20% da maior concentração esperada no meu perfil de dissolução. Para determinação de impurezas, vai do meu limite de quantificação até 120% da concentração no limite da especificação de cada impureza individual. Para determinação simultânea do teor de impureza e também do teor do fármaco em impureza, a gente vai considerar o limite de quantificação como o meu menor, ali da faixa de trabalho, até 120% da concentração esperada da substância ativa. Tudo bem? E aí, em 2025, ele insistiu novamente nessa questão da faixa de trabalho. Então, as faixas de trabalho para validação dos métodos analíticos para o teor devem variar de 80% a 120%. E para a uniformidade de conteúdo, de 70% a 130%. Portanto, gabarito, letra A. Linearidade. Alguma dúvida em faixa de trabalho, gente? Então, faixa de trabalho não tem muito o que pensar.
é conhecer a finalidade do método e saber ali as variações. E aí, a partir disso, a gente vai determinar numericamente qual vai ser a nossa faixa de trabalho. E é muito importante que ela esteja compreendida dentro da faixa linear do método. Agora, a linearidade de um método ela vai ser demonstrada pela capacidade de obter resposta analítica diretamente proporcional à concentração do meu analito em uma amostra. Então, uma relação linear deve ser avaliada em toda a faixa estabelecida para o método. Para o estabelecimento da linearidade, a gente vai utilizar 5 níveis de concentração diferentes da nossa substância química de referência, seja ela farmacopeica, seja ela caracterizada. E essas soluções, né, em cada concentração, ela tem que estar preparada em, no mínimo, triplicata. Então, eu vou ter aí 5 níveis de concentração e cada concentração vai ter 3 réplicas, ok? As soluções utilizadas para a avaliação da linearidade devem ser preparadas de maneira independente. Isso é muito importante, gente. Elas são preparadas de maneira independente, mas eu posso fazer uma diluição de uma solução mãe. O que quer dizer isso? Eu não posso fazer o seguinte: diluições sucessivas a partir da mãe. Eu não posso pegar a solução mãe, fazer 100, do 100, 50, 50 eu vou usar para fazer a 25, da 25 eu vou fazer a 12,5, né? Fazer diluições sucessivas 1 para 2 a partir da solução anterior que foi preparada. Isso eu não posso fazer. Agora, eu posso, a partir da solução mãe, diluir diretamente para obter cada concentração que eu desejo para compor ali a minha faixa para estudar a linearidade. Então, a partir de um padrão da solução mãe, eu posso diluir para ter ali o meu primeiro nível de concentração, o meu segundo nível, terceiro, quarto e quinto, ok? E aí, é isso que é preparar de maneira independente. Eu não vou fazer elas uma diluição a partir da anterior, e sim de maneira independente. Cada uma vai ter o seu balãozinho e vai ser diluída a partir da solução mãe. Ou eu posso pesar, né? Eu posso não querer preparar a partir de uma solução mãe. Posso querer pesar em cada balãozinho e preparar ali cada uma. Tudo bem? E são essas soluções que vão ser submetidas, por exemplo, a um método cromatográfico, espectrofotométrico, para me gerar um sinal diretamente proporcional à concentração do meu analito. De modo que, ao final, eu consiga construir uma curva, né, que na verdade é uma reta de concentração versus resposta do meu método, e aí estabelecer uma equação da reta que vai me dar essa correlação aí em relação à resposta do meu método e à concentração do analito, tá? Então, vou fazer uma regressão linear. E aí, o que eu espero para garantir essa linearidade, com base na RDC, é que eu tenha um coeficiente de correlação maior que 0,99, ok? E o meu coeficiente angular ele tem que ser significativamente diferente de zero, tá? E o nível de significância que a gente precisa usar é de 5% nos testes estatísticos para comprovação da linearidade. Tudo isso é importante, parece bobeira, mas não é, porque a banca gosta de cobrar esses detalhes, tá? E ainda tem uma outra questão que a banca não cobrou ainda, mas eu acho que pode vir a cobrar, tendo em vista que ela está ficando mais criativa, que é um ponto em relação ao gráfico de dispersão de resíduos, que vai dar conta meio que... Porque o que a RDC espera? Que a variação que eu obtenha entre os resultados seja uma variação dentro de uma expectativa, né? E seja homogênea. Essa variação homogênea, a RDC vai chamar de homocedasticidade. Então, os dados ali seguem um modelo, uma tendência de resposta em relação à variação deles. Porque variar, eles vão variar, mas eles precisam variar
É como se a diferença que são apresentadas a cada réplica que é analisada no método seguissem ali uma tendência lógica. A isso a gente vai chamar de homocedasticidade, e é o que a gente espera de um método linear, tá? Do contrário, a gente vai ter aí a questão da variação não constante. E aí isso é muito ruim, porque isso prejudica e compromete a minha linearidade, né? A questão da correlação da resposta do meu método com a minha concentração. E a esse parâmetro, né, a essa configuração, a gente vai dar o nome de heterocedasticidade, tá? Que é o que a RDC não busca quando a gente trata de linearidade. Deu para entender, gente? É bom só ter essa diferença, esse conceito na cabeça, porque como ela ainda não cobrou, vai que, né? Uma questãozinha aí mais difícil. Beleza? Então, o nível de significância é 5% e o coeficiente angular precisa ser significativamente diferente de zero. Nesse sentido, lá em 2021, caiu aí atributos relacionados à linearidade. Então, letra A. As soluções utilizadas para avaliação da linearidade devem ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe do SQT. Puxa, estava tudo certo, até falar de substância química de trabalho, que a gente já cansou de falar aqui, que no contexto dessa resolução, a gente nunca vai utilizar uma substância química de trabalho para validação de métodos analíticos. Se ela botasse ali um SQR, né, tava show, porque a gente poderia pensar tanto na substância química farmacopeica como na substância química caracterizada. Então tá errada essa questão por isso. Letra B. Para o estabelecimento da linearidade, deve-se utilizar no mínimo 2 concentrações diferentes? Não, são 5 níveis de concentrações em 3 réplicas, em triplicata, tá? A avaliação da linearidade e a equação da reta da regressão x em y, estimada pelo método de mínimos quadrados, não precisa ser apresentada para analitos gasosos. Gente, não sei, mas assim, não marcaria isso. Vamos ler o resto. Tipo assim, nem lembro de falar de analito gasoso na RDC, então acho que isso aí não é verdade. Nos testes estatísticos, deve ser utilizado um nível de significância de 5%? Com certeza, a gente falou isso várias vezes. O gabarito, com certeza, é letra D. Ela não pode ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter resposta analítica diretamente proporcional à concentração de um analito em uma amostra? Não. Tá errado, né? Ela é demonstrada justamente por essa capacidade de resposta diretamente proporcional à concentração do analito presente na minha amostra. Em 2023, a banca insistiu. Assinale a alternativa correta em relação ao parâmetro linearidade para a validação analítica dos métodos usados para medicamentos. A. As soluções utilizadas para a avaliação da linearidade devem ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe da SQR. Caraca, ele me ouviu dizer e botou o gabarito aí da questão no ano seguinte, né, do que eu tinha dito. Então é isso mesmo, gabarito letra A. A gente acabou de comentar essa questão da correção lá da letra A da questão anterior. Letra B, vamos ver o que está errado. Para o estabelecimento da linearidade, devem-se utilizar no mínimo 3? Não, são 5 concentrações em triplicata no mínimo. Nos testes estatísticos, deve ter um nível de significância de 5% e não 1. O coeficiente de correlação deve estar acima de 1? Não, ele é no máximo 1 e ele deve estar pelo menos 0,99. O coeficiente angular deve ser significativamente diferente de 1? Não, significativamente diferente de 0. Alguma dúvida em linearidade? Não. Beleza. Tá ficando claro, gente? O que vocês tinham tanta dúvida em relação a essa RDC? Todo mundo falou que tinha dúvida, agora tá todo mundo quieto. Vamos lá. Efeito matriz. O efeito matriz, o disposto nessa seção se aplica a matrizes complexas. Então, só vou estudar efeito matriz normalmente nessas matrizes complexas, né? Como o insumo farmacêutico ativo de origem vegetal. Então, o efeito matriz deve ser determinado por meio da comparação
entre os coeficientes angulares das curvas de calibração construídas com a substância química de referência do analito em solvente, tá? E com a amostra fortificada com a substância química de referência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter lá o meu padrão num solvente. Vou analisar o meu método, vai me gerar um sinal. E vou fazer isso. Na verdade, a mesma solução do SQR que eu utilizei para estudar lá, linearidade, que eu preparei, eu vou poder utilizar aqui para estudar efeito matriz. Não vou jogar fora. Normalmente, a validação, a gente vai aproveitando essas soluções para estudar os parâmetros, tá? E aí, eu vou pegar essas soluções, então, e vou construir. Na verdade, eu vou ter a minha curva, né? Nem vou precisar reinjetar. Vou pegar essa curva que eu usei lá para determinar a linearidade. E agora vou pegar a minha amostra, por exemplo, o meu medicamento, o meu comprimido de captopril lá, e vou colocar uma quantidade. Vou pegar lá o captopril e vou colocar uma quantidade do captopril, substância química de referência, conhecida, uma concentração conhecida. Isso significa fortificar a amostra. Então, eu botei ali uma concentração conhecida do meu captopril, substância química de referência. E aí, vou também fazer isso em diferentes concentrações, nas mesmas concentrações, preferencialmente, que eu fiz para construir a curva de calibração do SQR. E vou comparar essas curvas, os coeficientes angulares dessas curvas. O ideal é que eu tenha ali um N de 3 curvas, tá? Para que eu consiga fazer essa comparação. E aí, o que eu vou ter que eu espero, né? Eu vou ter aqui duas retas, né? Uma reta característica aqui da minha amostra, do meu SQR, em solvente. E aqui a minha amostra contendo concentrações conhecidas adicionadas do SQR. Por que aquela vermelhinha, que a gente chama de matrizada, ela está mais acima do que a não matrizada, mas manteve a angulação? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que, como eu adicionei SQR na amostra que já tinha o fármaco que é alvo da análise, meio que essa concentração aumentou, né? O que eu espero ver mesmo é esse comportamento diretamente proporcional, que ele se mantém dentro dessa faixa linear. E aí a manutenção dessa inclinação está me provando justamente isso, que apesar de eu ter uma matriz ali, o meu método continua respondendo para a presença do meu analito dentro daquela faixa de concentração que é linear. Deu para entender? Então, eu consigo perceber que a minha matriz não está influenciando na quantificação e detecção do meu princípio ativo. Ok? Porque se a matriz estivesse influenciando, eu não teria esse comportamento linear e, sobretudo, com a manutenção dessa inclinação, né, desse coeficiente angular. Elas não seriam retas paralelas, tá? E aí eu consigo, então, concluir que não houve efeito matriz, que é o que eu espero para poder validar aí esse parâmetro. Ok? Deu para entender, gente? E aqui eu preciso ter no mínimo 3, tá? N de 3 curvas. Ok? Tá bom? Então, vão ser 5 concentrações, réplicas em 5 níveis diferentes, 3 réplicas de cada concentração, e eu vou fazer essa curva 3 vezes, tanto para o meu analito sozinho, como para a minha amostra fortificada pelo meu analito. Vou comparar esses coeficientes angulares e preciso garantir que eles sejam mantidos, de modo que aquele comportamento em relação à concentração do analito se mantenha diretamente proporcional e linear dentro daquela faixa estudada da linearidade previamente estabelecida. Ok? Certo, Gabi. Oi.
Gabi, deixa eu só tirar uma dúvida. Essa aula está sendo gravada, vai ficar disponível para a gente depois? Vai ficar assim. Ah, então tá bom, que eu vou precisar sair, tá bom? Tranquilo. Eu sei que tá tarde, gente, então de boa. A Obrigado, gente hoje gente. só Até vai ver mais. um 66 Boa e aula aí. a Iene vai ficar pra, sei lá, a gente marca ainda essa semana ou no início da próxima semana, tá? Limite de detecção. O limite de detecção ele vai ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob condições experimentais. E aí a gente tem algumas formas de chegar à conclusão desse limite de detecção. Pode ser um método visual, a menor concentração que pode ser visualizada uma transformação que você consiga ver com o olho, a olho nu. Eu posso, no caso de métodos instrumentais, fazer uma relação sinal-ruído 2:1, calcular isso, e pode ser baseado também nos parâmetros da própria curva de calibração, considerando a particularidade de cada método utilizado. E aí, para isso, eu posso usar ali uma fórmula que é 3,3 vezes esse alfa, que é o desvio padrão do intercepto do eixo Y, porque eu vou ter 3 curvas, então vou ter o desvio padrão desse intercepto, e sobre IC, que é a inclinação da curva de calibração. E aí também vai ser uma média de 3 curvas, que são as 3 curvas que a gente acabou de utilizar para fazer o estudo aí do efeito matriz, tá? E aí, nesse sentido, caiu em 2025 justamente uma questão falando do limite de detecção. Então, para métodos visuais, deve-se utilizar a razão sinal-ruído sem a determinação do branco, enquanto para a execução da curva de calibração, o branco é necessário. Não tem nada a ver, né? Na verdade, eu posso fazer um método visual, razão sinal-ruído ou a curva de estudar parâmetros da curva de calibração para determinar o limite de detecção. Ele misturou tudo, mas não disse nada. Pode ser calculado a partir da fórmula 10 vezes, não, é 3,3. Né? O limite de quantificação, de detecção, ele é mais baixo normalmente que o limite de quantificação. Então, o fator que a gente multiplica, o alfa sobre o IC, é menor, 3,3. É definido como a menor quantidade do analito que pode ser quantificada? Não, é limite de detecção. Na verdade, ela pode ser detectada sem necessariamente ser quantificada. Essa é a definição. Para métodos instrumentais, o limite de detecção pode ser determinado pela relação sinal-ruído, que deve ser maior ou igual a 10:1, na verdade 2:1. Para métodos visuais, o limite de detecção é determinado pela menor concentração para a qual é possível constatar o efeito visual esperado. Exatamente, letra E, o gabarito. Beleza? Limite de quantificação aí sim, a fórmula é 10 vezes o alfa aí, alfa não, né? Isso é sigma, sobre IC, tá? E aí o limite de quantificação é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão, aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. O LQ deve ser coerente com o limite de especificação da impureza. Por quê? Ele precisa ser menor do que a impureza que eu preciso quantificar, porque terão algumas impurezas com algumas características previstas lá na RDC 53 que eu vou precisar quantificar. Então, eu preciso garantir que o meu método que eu estou desenvolvendo, ele contempla esse limite especificado da impureza, tá? Para produtos adequados à resolução que estabelece parâmetros de notificação, identificação e qualificação dos produtos de degradação em medicamentos, o limite de quantificação deve ser menor do que o limite de notificação, que foi basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, devem ser testadas precisão e exatidão nas concentrações correspondentes ao limite de quantificação. E aí a gente chega aqui na precisão. A precisão, como eu disse, é a proximidade entre os resultados. Ela vai ser provada através de 3 parâmetros: a repetibilidade, a precisão intermediária e a reprodutibilidade. E aí ela se dá pelo DPR, que é o desvio padrão relativo entre as réplicas que estão sendo analisadas naquele método. As amostras para avaliação de precisão devem ser preparadas de maneira independente também, assim como lá na linearidade, desde o início do processo, descrito no método. No caso de amostras sólidas e semissólidas, não é aceita a utilização de diluições de uma mesma solução mãe. Então, presta atenção, que isso é uma exceção. Para aquelas amostras lá líquidas, né, todas as amostras na linearidade, a gente pode diluir a partir de uma solução mãe. Aqui, para precisão, quando a gente fala de
sólidas e semissólidas, não vai ser aceita a diluição de uma mesma solução mãe, tá? A gente vai ter que pesar ali o analito e fazer a análise. Quando a avaliação da precisão envolver contaminação da matriz com substância em quantidade muito baixa, que impossibilite a pesagem direta, né, para esses casos, especialmente de sólidos e semissólidos, pode ser utilizada uma solução concentrada da substância, seguindo-se o procedimento descrito no método analítico para a extração e diluição da amostra. Então, salvo ali a exceção de que tem uma pouquíssima quantidade para pesar, fica abaixo da precisão da balança ali, aí você vai preparar a partir da diluição de uma solução mãe. Aí, no caso, a precisão e nível de repetibilidade. O que significa isso? É avaliar as amostras sobre as mesmas condições de operação, mesmo analista, mesma instrumentação em uma única corrida analítica. Para isso, eu vou usar 9 determinações, contemplando o intervalo linear do método com 3 concentrações, baixa, média e alta, em 3 replicatas em cada nível, né? Ou 6 réplicas na maior concentração, testada individualmente, tá? Isso é muito importante. Os critérios de aceitação que devem ser definidos e justificados de acordo com os aspectos, né? O objetivo do método, a concentração de trabalho, a variabilidade intrínseca e a concentração do analito na amostra. A precisão e nível de precisão intermediária. Como é que eu vou estudar isso? Eu vou ter que expressar a proximidade entre os resultados obtidos numa análise com a mesma amostra, o mesmo laboratório, só que agora em 2 dias diferentes, realizados por 2 operadores distintos, tá? E no caso da reprodutibilidade, é quando eu vou ter a mesma amostra, só que o laboratório é diferente, dias diferentes e operadores distintos. E aí, ou seja, tudo é diferente, né? Aí, por isso que para quando eu vou transferir um método, eu preciso garantir a precisão e nível de reprodutibilidade, porque é um universo completamente diferente, tá? Então, essa é a diferença, ok? E aí, da mesma forma, eu vou ter que usar aqui, ó, 9 determinações, sendo 3 concentrações da concentração baixa, média e alta da curva, né, de linearidade, todas em triplicado. Então, repetibilidade é o mesmo tudo. Mesma operação, mesmo analista, instrumentação e corrida analítica. Precisão intermediária, eu vou variar o dia e o operador. Reprodutibilidade é quando eu mudo de dependência, faço em outro laboratório, ok? Agora, a exatidão de um método é a concordância entre os resultados individuais do método em relação a um valor aceito como referência, né? Se eu preciso que seja 80% em relação. Quanto mais próximo eu tiver dessa referência, mais exato eu sou. Como eu vou avaliar? Também são 9 determinações, 3 concentrações em triplicata, baixa, média e alta. As soluções são preparadas de maneira independente, diluídas de uma mesma solução mãe, não tem problema. Para o IFA, aí a gente tem 3 situações. A gente pode fazer a exatidão para o IFA, para o produto acabado e para impurezas. No caso do IFA, eu vou aplicar o método proposto primeiro para o SQR, vou comparar os resultados do SQR, aplicar o método proposto para a substância pura, comparo os resultados obtidos com o resultado de um segundo método validado, que eu conheço a exatidão, tá? Ou, no caso do analito de matriz complexa, eu posso realizar um método por adição do SQR, que é o que a gente chama de adição padrão. Eu adiciono quantidades conhecidas ali do meu padrão e analiso por um método. E aí eu vou ver se essas quantidades, se o meu método me dá respostas ainda próximas à referência, mesmo na presença ali de concentrações conhecidas do meu SQR que foram adicionados. No caso do produto acabado, o ideal seria eu analisar uma matriz placebo na presença de um SQR, né, de uma referência, e comparar isso com o meu produto, para ver se, assim, de fato, ambos me dão ali, se o meu produto me dá um valor próximo a esse placebo batizado com uma concentração conhecida do SQR.
né? Que vai ser a minha referência. Mas nem sempre eu vou ter esse placebo. E aí, na indisponibilidade do placebo, eu também posso usar uma adição padrão. Eu vou batizar o meu produto com quantidades conhecidas do SQR. E aí vou verificar quais são as concentrações que ele vai me dar como resposta. E aí posso também comparar esse método com um método que já foi, com a concentração obtida num método que já foi previamente validado e que eu conheço e sei que é exato. Se a concentração for próxima, né, dessa referência, significa que o meu método é exato. E para impureza, ou eu submeto a minha matriz a condições de estresse para obter os produtos de degradação e poder analisá-los contra SQRs de produtos de degradação, ou eu comparo também com o segundo método validado, e ou eu uso substâncias SQRs que são comercialmente disponíveis desse produto de degradação para batizar a minha amostra, tá? E estudar isso. Tudo bem? Então, aqui é só uma ilustração dessa adição padrão, depois vocês vejam. E a robustez, que é um parâmetro tipicamente realizado no desenvolvimento de método analítico, que ele vai indicar a capacidade do método em resistir a pequenas variações ou variações deliberadas, né, nessas condições analíticas. E aí é importante que a gente tenha essa tabelinha na cabeça, que, por exemplo, no caso ali de métodos que sejam relacionados ao preparo de amostra, a gente vai, para poder atestar a robustez, a gente vai ter que submeter algumas variações, como a estabilidade das soluções analíticas, o tempo de extração variar, variar filtro durante o preparo dessas amostras e submeter a análise para ver se aquele método continua me dando a mesma resposta que eu inicialmente estava tendo na condição que eu entendo como ótima. No caso da espectrofotometria, por exemplo, eu posso variar o pH da solução, eu posso pegar e variar lotes ou fabricantes de solventes para saber se vai ter impacto na minha robustez. Na cromatografia líquida, posso variar pH da fase móvel, composição da fase móvel, temperatura, fluxo, enfim. Gasosa, diferentes fabricantes, temperatura, velocidade do gás. E outras técnicas analíticas eu vou testar ali o que eu vou poder variar para poder que de forma crítica ali leve a uma variação que possa impactar na robustez do método. Ok? Aí, gente, eu fiz um mapa mental aqui de todas as coisas que eu considero importante dessa RDC. E era a forma que eu gostava muito de sintetizar quando eu estudava aí uma legislação. Então, eu vou deixar para vocês aí esse mapa. Todo esse material também vai ser disponibilizado. E vou deixar aqui umas questõezinhas também para que vocês façam depois, tá? Para testar os conhecimentos. Além dessas questões, eu vou entregar para vocês também uma lista sobre a RDC 166, para a gente desmistificar de vez e acabar aí com todas as dúvidas, caso ainda tenha, tá? E para fechar, a gente tem aqui um mapa de incidência,